Mateus 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos espectadores, vamos estar agora dando continuidade ao estudo do
Vamos ver hoje aquilo que Mateus escreveu no capítulo 6. Na narrativa do capítulo 6, Mateus ainda discorre a respeito do momento em que o Senhor Jesus estava com seus discípulos sentado no monte. Esse capítulo ainda está inserido no chamado Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha, da qual nós temos dito, esse local, o monte significa o lugar onde nós nos assentamos, descansamos e colocamos nossa visão nos céus, onde você busca o reino de Deus, onde você busca os ensinos da palavra de Deus, onde você busca o conhecimento da verdade de Deus para a sua vida. Esse é o monte. Então, esse monte, na realidade, é a nossa rotina, que deve ser a nossa rotina no dia a dia. O Senhor Jesus, durante sua passagem pelo mundo, quando ele reunia com seus discípulos, ele sempre tinha esse momento com os discípulos, onde ele se assentava e ensinava os seus discípulos. Então, o ensino, queridos, tem uma conotação muito importante na nossa vida espiritual. Esse ensino, primeiro entendimento com relação a esse ensino, nós temos que nos assentar. Isso significa nos confortar o nosso corpo. Nós temos que estar numa posição confortável, uma posição de descanso, para nós podermos ouvir a palavra de Deus. O povo de Deus que estava no Egito, quando eles viviam escravo, qual foi a principal motivação deles? Era de sair daquela condição de ficar amassando tijolo, e eles não tinham tempo para cultuar Deus. E o motivo que fez com que Deus ouvisse o clamor desse povo era exatamente essa falta de relação de Deus com o povo, que virou para Moisés e falou: Moisés, vai até Faraó e fala para ele libertar meu povo, para que o meu povo possa me cultuar, possa vir para o deserto para me cultuar. Então, o local onde você cultua Deus, não importa, pode ser até um deserto, não importa. O importante é você se assentar, é você se posicionar de uma maneira descansada e esperar em Deus para que você possa abrir teu coração. A influência do mundo exterior não vem atrapalhar essa comunhão com o Espírito Santo. Então o Senhor está demonstrando, sentado com os apóstolos, ele ensinando. E no capítulo 6, queridos, nós vamos estar atentos que o ensino do Senhor Jesus, que é de ordem espiritual, esse ensino, ele vai contrapor a todo o ensino do Antigo Testamento, né? Vai contrapor o ensino de cultuar Deus da maneira que os religiosos cultuam, de maneira que o homem chega diante de Deus e segundo a vontade do homem diante de Deus. Só que agora nós vamos aprender como Deus quer que nós cultuemos a Ele. O culto a Deus se refere a toda a nossa vida em relação, tudo aquilo que nós fazemos. O culto a Deus, queridos, não é simplesmente um momento na qual você vai para a igreja e lá na igreja você faz sua devoção diante do altar. Não, o culto a Deus é principalmente fora da igreja, porque na igreja você gasta de 2 horas, 2 horas e meia ou 3 horas que você fique. Mas o culto a Deus é 24 horas diante do altar. É 24 horas na presença de Deus. É isso que ele vai nos ensinar em Mateus 6. Ele vai nos ensinar qual é a vida de um filho de Deus. Nós vimos no capítulo 5, Deus chamando, o Senhor Jesus anunciando como bem-aventurado. Então nós vamos ver o que o Senhor espera daqueles que são bem-aventurados. Qual é a conduta daqueles que são bem-aventurados? Qual é a conduta daqueles que são chamados filhos de Deus? Qual é a conduta daqueles que têm o Espírito Santo de Deus? E isso é importante para nossas vidas, porque na nossa geração, queridos, na nossa geração, há uma geração em que o falso profeta está no meio de nós. O falso profeta está anunciando as verdades
segundo o coração dele, para o mundo. Então, nós temos que conhecer qual é a voz do nosso pastor. O Senhor Jesus, em João, ele diz que suas ovelhas conheceriam a sua voz. Mas é preciso que nós conheçamos. É preciso que nós conheçamos a verdade de Deus. Qual o caminho que nós devemos seguir? Qual é a vereda do justo? Isso está sendo anunciado em Mateus 6. Tem um significado, Mateus 6 tem um significado importante para nós sabermos como nos conduzirmos, quem são os filhos de Deus, e você vai saber qual é a árvore que dá bons frutos. Compreende? Nós temos que conhecer as árvores. Aquela que dá mau fruto e aquela que dá bom fruto. Nós temos que ter essa identidade. E aí, é o que nós vamos discorrer a respeito disso agora. Então, ele diz, o primeiro ensino que o Senhor Jesus dá a respeito da conduta de um homem, filho de Deus, ele diz, guardai-vos de você demonstrar a sua esmola para as pessoas, de uma maneira pública. Todas as vezes que nós vamos fazer uma caridade, queridos, essa caridade tem que ser feita em secreto. Você não deve anunciar as coisas boas que você faz com as pessoas. E essa relação de caridade, da esmola, essa esmola não diz respeito simplesmente você dar um prato de comida, você dar um pão, isso também é esmola. Mas a esmola de você dar dinheiro, prato de comida, roupa, sapato, vestimento, ajudar com dinheiro, você dá para a pessoa poder acertar algumas situações difíceis na vida. Isso nós consideramos esmola. Mas existe uma outra esmola, que é a chamada esmola de ordem, de afeto. De você dar esmola do seu tempo para a pessoa que precisa. E essa esmola, hoje, na nossa geração, é uma das principais da qual as pessoas precisam. Quantas chegam diante de nós, quantos que chegam num momento de angústia, de tristeza, de problema de relacionamento, de problema de ordem pessoal, de depressão. Quantos jovens hoje estão deixando a vida, estão ceifando sua vida através do suicídio, né? Pulando do andar de prédio, pulando de viaduto, tomando venenos, tomando e se intoxicando com medicamentos por causa da depressão. E é preciso que nós demos essa esmola do nosso tempo em ouvir essas pessoas, em ouvir o anseio, a tristeza do coração dessas pessoas que se sentem isoladas do mundo, que se sentem desprezadas do mundo. Essa esmola que nós temos que oferecer também. Por isso que o Senhor Jesus nos dá, mas quando o ensino de quando nós ofertarmos para o nosso semelhante, ajuda, o socorro para o nosso semelhante, não só de ordem financeira, ou de alimento, ou de vestimento, mas também de ordem de tempo, de oferecer o seu tempo, o seu ouvido, a sua atenção para aqueles que precisam. O Senhor Jesus diz que nós devemos fazer isso, e quando fizermos, nós devemos fazer de uma maneira secreta, íntima, não anunciar, não fazer a demagogia, como muitos fazem, porque esses não estão fazendo para Deus, esses estão fazendo para si próprio. Por isso que ele diz, esse já recebeu o seu galardão, porque a motivação que fizeram foi de ordem pessoal, de ordem íntima, de ordem de querer demonstrar que é bom, de querer demonstrar que é uma boa pessoa, que tem, ou mesmo de querer cobrar mais tarde essa conduta de que está ajudando, né? Como os políticos fazem. Eles, a mão, aquela mão que dá é a mão que recebe, compreende? Então, o Senhor Jesus diz que esses já receberam o seu galardão. Nós temos que entender que nosso culto a Deus, o Senhor Jesus veio nos trazer essa mudança na nossa vida. A igreja não consegue estabelecer, a igreja no modelo da lei, não consegue estabelecer essa ligação com Deus. O culto a Deus se faz de fora íntimo, querido. Nós fazemos de coração. O Senhor Jesus veio trazer essa nova aliança para nós, veio trazer essa nova relação com Deus. Essa é a boa nova que Ele veio nos trazer. Esse é o Evangelho que Ele veio nos trazer. Uma aliança nova conosco.
mas uma aliança de fora íntimo. Então ele diz que toda esmola você deve fazer em secreto. E ele diz ainda, a coisa é tão secreta, essa intimidade de relação que você faz segundo a vontade de Deus, não na sua bondade, não no seu deleite interior de querer ser bom, compreende? O seu gozo interior de querer ser bom, de dar um prazer de ser bom, mas você faz segundo a vontade de Deus. Ele dá uma palavra ainda mais forte com relação a isso, que a sua mão esquerda não fica sabendo o que sua mão direita está fazendo. Se sua mão direita está dando, a sua mão esquerda não tem que conhecer isso. Isso significa, querido, que quando você faz essa oferta, você não tem mais nem que ficar conjecturando na sua mente. Porque isso vai trazer para você um orgulho, vai trazer para você uma soberba da qual Deus não recebe. Até não só publicamente, nem você mesmo se orgulhar dessa condição. Por isso que o Senhor tem uma palavra que o Senhor diz que nossas obras são como trapo de imundície. E eles nos tratam até como nos trata como servos inúteis. Isso significa que nós temos que nos esvaziar de nós, queridos. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós não temos que colocar o nosso ego nessa ação. Nós não temos que colocar o nosso eu nessa ação. Nós temos que viver aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos fez. Todas as dádivas, todas as bênçãos que nós recebemos, ela não está de ordem da sua capacidade do teu braço. É Deus que dá. É Deus que dá saúde, dá a vida para você, dá a condição de você poder sair, de ir e vir. É Deus que dá a condição de você ter saúde para você buscar o sustento da tua casa, de você ter prosperidade na tua vida. É Ele que provê. Ele que te dá o dom da vida, que você quando amanhece, que você acorda, que você respira, que o sol amanhece, é Ele que está te dando. Ele que dá o sol para iluminar teu caminho. É Ele que dá a noite para você descansar. Ele que proveu. Nós não somos nada diante de toda essa majestade, diante desse poder na qual Deus nos fez inserido no universo. Nós não somos pessoas sós do mundo. Nós temos que entender que nós não somos o centro das coisas. Nós fazemos parte do mundo de Deus. Nós fazemos parte do universo de Deus. E tudo daquilo que nós dependemos para viver, foi Deus que proveu. A água que você bebe, o alimento, Deus que fez. Ele que elaborou. Então nossa vida não é de independência. Nossa vida é de dependência total desse Deus poderoso. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo. E quando nós nos posicionarmos para ajudar o nosso semelhante, quando Ele nos dá essa capacidade, Ele nos dá esse poder de nós podermos estar dando daquilo que nos sobra, daquilo que está sobrando para nossas vidas, você possa oferecer ao seu semelhante que precisa dessa ajuda, que Deus colocou no teu caminho, esperando que você pudesse estender a mão. Todos conhecem a passagem do bom samaritano. Né? O Senhor Jesus ensinou os fariseus, para aquele fariseu que queria entender qual é o próximo dele, ele ensinou quem seria o próximo. Ele deu a orientação daquele que passou pelo caminho e encontrou um homem ferido. E ele pegou esse homem ferido, e esse homem que fez isso era um samaritano, não era um judeu, não era um fariseu, não era daqueles que eram chamado povo escolhido de Deus. Esse samaritano pegou aquele homem ferido, levou para uma hotelaria, pagou pelos cuidados daquele homem, e 3 dias depois disse que ele voltaria para, se houvesse alguma despesa a mais, ao dono da hotelaria sobre os cuidados daquele homem ferido. Então Jesus falou, enquanto que outros religiosos passavam de largo, eles nem não olhavam o homem ferido, e o Senhor Jesus perguntou para eles, quem é o seu próximo? Quem agiu com amor ao próximo? E o exemplo foi dado com aquele homem chamado bom samaritano. Esse é o nosso próximo. Então, há oportunidades, todos nós na nossa vida, o Senhor vai colocar pessoas no nosso caminho, na nossa trajetória, que precisam de uma palavra, que precisam de ser ouvido, precisam da sua atenção, precisam de uma
esmola de ordem financeira, de ordem de alimento, de ordem de vestimento, todos, vai ser inúmeras oportunidades que nós vamos ter para exercer esse dom, que Deus nos dá, essa capacidade de nós darmos. Só que tem uma coisa, queridos, quando nós fizermos isso, nós fazemos imediatamente, encerrou o assunto, fizemos segundo a vontade de Deus, e não colocar o nosso eu nessa atitude, não coloca o seu ego nessa ação. E quando você faz isso, a palavra que o Senhor nos dá é de você receber o galardão de Deus publicamente. Aquilo que você fez em secreto, obedecendo a palavra de Deus, oferecendo a sua esmola, oferecendo o seu ouvido, o seu amor ao próximo. Nada disso o Senhor reconhece sem pagamento. Deus vai te dar, Deus não vai ficar te devendo nada. Deus não vai ficar devendo nada para o homem. Além de ele dar o dom da vida para o homem, e tem promessas de dar a esse homem que segue segundo o coração dele. Bênção, galardão, pagamento de salário. Galardão significa pagamento de salário. Deus vai te dar pagamento de salário por isso, por esse gesto que você fez. E ele diz que esse pagamento ele vai fazer de ordem pública. O mundo vai ver você receber isso de Deus. O mundo vai ver você ser exaltado diante de Deus. Diante dos homens, na presença de Deus, ele vai te dar publicamente. Por quê, queridos, que a igreja hoje não tem recebido isso? Porque nós temos perdido essas bênçãos. Nós temos que ater ao conhecimento daquilo que Deus quer para nossas vidas. Nós não temos que conduzir nosso culto a Deus da maneira que o homem quer, não é isso. Não é segundo a vontade do homem, é segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, que conhece todo o sistema, porque ele foi que elaborou tudo isso, queridos. Foi ele que criou tudo isso. Nós temos que obedecer. Por isso que o Senhor diz, guardai-vos. Não vamos aprender com esses que fazem trombetas, esses que anunciam, que fazem, dão esmola, que oferecem o tempo e anunciam isso de uma maneira soberba diante dos homens, porque a palavra diz que eles já receberam o galardão. Agora, o galardão daqueles que fazem secreto é poderoso, porque quem vai nos dar não é o nosso braço, não é o poder da nossa capacidade, mas vai vir do céu. O nosso galardão vai vir daquele que fez o céu e a terra. E ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor. E vai nos colocar num lugar de honra. E vai nos colocar num lugar onde o mundo vai reconhecer e ver publicamente. Isso é poder de Deus, queridos. Em seguida, o Senhor Jesus fala a respeito de orar. Então, a outra atitude que nós temos que aprender como filho de Deus é a questão da oração. Ele nos adverte que nós, assim como a esmola, nós não devemos orar publicamente. Porque ele diz, ele dá aqueles que se entram nas sinagogas e oram em pé, para que todos possam ouvir. Não é esse exemplo. A atitude de oração que o Senhor quer para nós, ele nos ensina que quando orares, ele dá a atitude, quando você for orar, para nós não fazermos publicamente, que esses que ficam na esquina, esses que fazem de pé na sinagoga, mostrando as orações como se tivesse a capacidade dele ter, de chegar diante de Deus de uma maneira, sabe, soberba, orgulhosa, e colocar as petições deles diante de Deus. Não é esse exemplo que nós temos que fazer. O Senhor Jesus diz que quando nós formos orar, nós fechamos a porta do quarto, em segredo, você fala com o Pai. Compreende? Em segredo. E quando ele diz o seguinte, você falou com o Pai em segredo, e o Senhor vai te ouvir, ele vai te ouvir em segredo, mas ele vai responder a sua oração, dando isso publicamente. Então ele diz que quando você faz isso em secreto, você ora em secreto, você pede a Deus, Deus vai te dar a resposta e
todos vão ver a resposta que Deus vai te dar. Por quê? Porque você obedeceu. Você, quando chega diante de Deus e coloca a sua oração em secreto, você coloca a sua coração, você coloca o coração diante de Deus. Você derrama diante dele. Você fala de foro íntimo. Você não está falando, a boca vai estar anunciando aquilo que está no seu coração. Por isso, queridos, que quando Deus, e a palavra diz que ele não despreza a lágrima de um justo. Ele não despreza um justo que quando fala com ele de coração. Não é pela boca. Não é simplesmente de repetição de palavras. De repetição que fala como papagaio. Não é isso. O Senhor Jesus, ele quer ouvir a oração que está no teu coração. A oração que está lá no fundo da tua alma. A tua aflição, a tua necessidade, o seu desejo. Se é petição, se é intercessão, se você quer pedir alguma coisa para Ele, se você quer pedir em favor de alguém, que seja lá do seu coração. O Senhor quer ouvir lá no íntimo, porque Ele é um Deus que visita o coração. Essa é a nova aliança que Deus vem nos trazer. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, habita em nosso coração. Então Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe qual é o desejo. Então, você vai se expressar pela fé aquilo que está no teu coração. Você vai falar com ele e expressar pela boca, mas você vai falar aquilo que está no teu coração, lá no fundo, na intimidade. A relação que nós fazemos com Deus é íntima, assim como nós fazemos na atitude de ajudar, na esmola, a nossa oração com Ele é... Esse é o culto que Deus espera de nós, queridos. O Filho de Deus se posiciona nesse lugar, na intimidade com o seu Deus em tudo que faz, seja na esmola, seja na maneira de cultuar Deus, de você chegar na presença de Deus, com a porta fechada no teu quarto, e você na intimidade vai falar com o Pai, na intimidade. E você vai ter a resposta, querido. A palavra de Deus diz que Ele vem em secreto e Ele vai te recompensar publicamente. É isso que a igreja tem que aprender. Não adianta nada nós chegarmos e ficar dizendo, ora por mim. Não é isso. Deus quer ouvir você. Nós podemos até interceder pelas vidas, mas não é essa maneira que Deus quer que nós precisamos a Ele. É um Pai, Deus é Pai, querido. Você vai pedir alguém para pedir alguma coisa para o seu pai? Você não tem intimidade para conversar com o teu pai? Chega no seu pai, fala com ele, fala do teu problema. O Senhor Jesus em seguida nos dá o ensino para nós chegarmos na presença do Pai. Ele vai nos dar um modelo de oração, como nós chegarmos diante do nosso Pai. Aí Ele vai ao ensino, olha, quando orares, Ele ensina tudo, Ele fala, quando você for fazer, existe uma atitude, existe uma maneira. Não é da maneira que nós queremos, não é da maneira que o homem quer, não é isso. Tem uma maneira, queridos. É isso que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar. Como nós nos estabelecemos como filho de Deus. Segundo, filho de Deus é aquele que crê e obedece. É nesse caminho, é a vereda do justo, esse é o caminho de vida, é o caminho de salvação para nossas vidas. Salvação não só da eternidade, mas em tudo que acontece em nossas vidas, as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Ele está nos ensinando como nós sermos vitoriosos. Esse é o caminho da árvore que dá bons frutos. Então, ele diz o seguinte, quando você for orar, você chega diante de Deus e fala, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Essa expressão, querido, é a expressão de adoração. Você se posiciona diante de Deus em adoração. E adoração, os predicados de Deus. Você fala aquilo que Ele representa para você. Quando você chegar diante de Deus, você não chega para Ele como se Ele fosse teu empregado, para você dar ordem para Ele. Olha, Senhor, estou com problema, estou passando isso, bebê. Você só chama Ele de Senhor. Mas na realidade, a sua posição é de tratar Ele como se fosse teu empregado. Não é essa a relação que nós devemos ter com o nosso Pai. Primeira coisa que nós temos, que o Senhor Jesus está nos dando um modelo, é de nós adorarmos a Ele. Quando nós entrarmos na presença dEle,
você ter uma postura de adoração. A adoração é você falar o que ele representa para você. O que ele representa para você? Ele representa teu pai, então você chama ele de pai. Pai. Ele representa o teu Senhor, você fala, meu Senhor. Ele representa para você Salvador, Deus forte, poderoso. Você fala para ele, Pai, Tu és meu Senhor, Tu és poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é a minha rocha, minha salvação, meu Deus, o Deus em quem eu confio. Compreende? Você vai falar para ele aquilo que ele representa para você. Quando você entra nessa dimensão, você entra no caminho de fé. É isso que o Senhor Jesus quer. Porque sem fé, queridos, nós não vamos receber nada de Deus. Sem fé nós não agradamos a Deus. Então, quando nós vamos orar, o Senhor Jesus está nos ensinando de nós entrarmos nesse caminho de fé. E o caminho de fé não é você chegar para ele e já dar ordem para ele. Isso não é caminho de fé. O caminho de fé é você primeiro expressar o que ele é para você. O que o Senhor é para você. Ele é teu Deus, ele é poderoso, ele é grande. Então você expressa isso. Isso se chama adoração. Tu és meu Deus, Senhor, poderoso, bendito, santo. Compreende? Essa expressão que nós temos que chegar diante de Deus, queridos. Adorar Ele, dizer para Ele o que nós pensamos dEle, o que você pensa dEle. Tu és tão grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso. Isso é adoração. Depois, ele diz, depois que nós expressamos essa adoração, o Senhor Jesus, na oração, ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é você expressar que a vontade dele é soberana sobre a tua vida. Você vai expressar a vontade do Deus reconhecendo que ele é o seu sustento, reconhecendo que ele é a provisão da tua vida, você sendo agradecido a isso a ele. Senhor, eu te agradeço porque, Senhor, eu estou vivo diante de ti, eu tenho oportunidade de chegar diante de ti. Obrigado pelo nome de Jesus que me dá a capacidade de chegar até o Senhor. Obrigado por eu poder estar aqui no altar. Mesmo com toda a dificuldade que eu tenho, todos os tormentos que têm acontecido na minha vida, mas eu tenho a oportunidade de estar na tua presença e sua vontade pode ser estabelecida na minha vida, Senhor. A vontade que está no céu pode vir para a minha vida aqui na terra. A tua promessa pode vir até mim. A tua promessa, a vontade de Deus, é a promessa expressa na palavra de Deus. Então, você vai expressar, Senhor, eu creio que a sua vontade no céu vai ser estabelecida na minha vida aqui na terra. E tua promessa tem a meu respeito, tem sobre a minha vida. É você reconhecer isso, a vontade de Deus sobre a tua vida. Mas para você conhecer a vontade de Deus, você tem que conhecer a Deus. Por isso que nós estamos aqui, para estudar a Bíblia, para estudar essa palavra poderosa, de nós conhecermos o nosso Deus. Porque você vai conhecer a vontade dele e você vai saber qual é a vontade dele no céu e você vai estabelecer isso aqui na terra, pela fé nessa promessa, pela fé nesse poder sobrenatural e poderoso. Isso que nós devemos estabelecer, queridos. E o Senhor Jesus prossegue nesse ensino de oração. E ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso significa que nós sermos agradecidos por aquilo que ele nos dá de sustento. Pai, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado porque eu tenho almoço, tenho janta, tenho café da manhã, eu posso repousar, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho os filhos maravilhosos da qual o Senhor tem dado saúde, tem cuidado das nossas vidas, meus filhos estão podendo ir para a escola estudar, eu posso ir para o meu serviço, eu tenho um horário para me sair, eu tenho um horário para entrar, o Senhor guarda cada minuto da minha vida. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque eu tenho um lar para me descansar. Obrigado porque eu tenho uma igreja, Senhor, onde eu posso te cultuar. Eu tenho um pastor que zela pela minha vida. Obrigado, meu Senhor. Obrigado porque em ti, Senhor, eu tenho a redenção, eu tenho a salvação para tudo aquilo que eu vivo. O Senhor é um Deus presente na minha vida. Obrigado, Pai. Como o Senhor é bom para mim.
Isso é agradecimento. Então você sai da dimensão da adoração. Depois você entra na dimensão de você crer nas promessas dele. Depois você entra no agradecimento da tua vida. E depois, por fim, você vai pedir. Você vai pedir, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Aí o Senhor então dá a oportunidade de você pedir, Senhor, livra-me do mal, livra-me, Senhor, da tentação. Senhor, traz socorro para aquele meu irmão. Eu tenho aquela pessoa que passou pelo meu caminho e aquela pessoa está passando tal necessidade. Senhor, salva eles. Senhor, ajuda eles. Querido, é isso. É de fórum íntimo. Na hora que você estiver orando, na hora que você estiver falando com Deus, você pode ter certeza que Deus vai fazer você lembrar das pessoas que Ele quer que você interceda, que Ele quer que você esteja colocando no altar. Porque a oração é isso. A oração é adoração, louvor. Você adora, depois você louva pelas promessas que Deus tem para a tua vida. Adoração é quando você fala os predicados de Deus. O louvor é quando você fala do reconhecimento das promessas. Você louva a Deus por aquilo que Ele tem de promessa para a tua vida, que você alcançou e que você pode alcançar. Isso é louvor. E depois vem a petição, a outra modalidade de oração. A petição é quando você pede em favor da tua vida, das pessoas que estão debaixo da sua cobertura. Você está tendo uma posição de sacerdote. Você, quando se posiciona numa posição de oração, o Senhor Deus te chama de ser de sacerdote. Você está numa posição de sacerdote. Você está diante de Deus. E aí, você oferece a Ele as tuas petições e das pessoas que estão debaixo do seu sacerdócio. Se é um pai, pela sua família, pela sua esposa, pela tua casa, pelo teu serviço, pelas pessoas que relacionam. Se é uma mãe, pelo marido, pelos filhos, compreende? Então, o Espírito Santo, no seu coração, vai determinar a motivação da tua oração. Você vai colocar diante de Deus, na intimidade, aquilo que você deseja de Deus. E aí, então, o Senhor, nessa petição, pedindo para Ele te livrar do mal, pedindo para Ele te socorrer nas suas ansiedades, nas suas dificuldades, nas pessoas que te relacionam, você reconhece, né, que Ele tem o reino nas mãos, o poder e a glória para todo sempre. Isso é dele. Ele que tem toda a ostentação de poder, de glória, e é o reino de Deus. Nós nos estabelecemos não no nosso reino, não no reino desse mundo, nós nos estabelecemos no reino de Deus. Então, nós entramos na presença de Deus. Isso aí já é um reino estabelecido por Deus. Por isso que nós temos que fazer, não segundo a vontade do nosso coração, mas segundo a vontade dele, na qual tem o poder, dele é o reino, dele é a glória. Compreende? Por isso que nós temos que aprender. Existe uma atitude para isso. Essa é a árvore que dá bons frutos, querido. O Senhor Jesus está ensinando para os filhos de Deus como ter uma conduta. Em Mateus 6, nós não estamos tendo uma palavra de salvação. Aqui não é palavra de conversão. A palavra de conversão nós vimos lá no capítulo 3 de Mateus, quando João Batista anunciava a mensagem de arrependimento. Lá é de salvação. Aqui é de ensino para os filhos de Deus. É uma conduta santa, é um caminho justo. Por isso o Senhor Jesus está nos dando o ensino, primeiro, de você dar esmola, no sentido de relacionar com as pessoas que precisam do nosso. Porque quando Deus te posiciona, querido, quando você entra no reino de Deus, você vai ser bem-aventurado. Por isso que ele diz, nós vimos no capítulo anterior, sobre o bem-aventurado. Capítulo 5 falou quem são os bem-aventurados. E você que se estabeleceu nesse caminho, você vai ser bem-aventurado. E quando você estiver nesse caminho de bem-aventurado, muitos vão chegar até você. E esse bem-aventurado não diz respeito a poder financeiro, não diz respeito à conta bancária. Não. Esse bem-aventurado, nós demos exemplo, como nós falamos a respeito disso. É você ser um homem feliz, alegre, tudo vai bem na tua vida,
tua casa, a saúde na tua casa, a saúde na tua vida, onde você coloca suas mãos, os seus pés, Deus dá como bem-aventurado, você tem possessão, você é sacerdote, você é rei, no sentido espiritual, você tem domínio sobre as circunstâncias. Você não fica bajulando homens, você não fica dependendo do bem bom dos homens, não. Sua vida está em socorro do seu Deus, que guarda a tua vida, que te protege, que te livra do mal e que dá o seu sustento. E aí você vai ser colocado como sal da terra e luz do mundo. Muitos vão ver você. E aí então vai vir muitas pessoas buscar o teu socorro, querer de você uma esmola. Como eu disse, não só de ordem financeira, ou de alimento, ou de vestimenta, mas querer uma esmola de ordem do seu ouvido, de você ouvir, de você dar uma palavra. Compreende? Porque você é bem-aventurado. E o Senhor Jesus já te está dando um ensino. Qual é a atitude que você tem que tomar? Quando você estiver nessa posição de bem-aventurado, vão chegar esses. E quando você fizer, faça em secreto. Não fica anunciando para o mundo. Não faça publicamente. E quando você for orar, mesma coisa. Não fique em pé na sinagoga fazendo barulho. Não. Nossa relação com Deus é de fórum íntimo, é de coração, é intimidade. Na igreja nós vamos para louvar o Deus no meio da congregação. Lá nós vamos dar o testemunho para os homens de quem nós somos. A fé que nós temos, nós vamos dar esse testemunho de obediência ao nosso pastor, de obediência à igreja na qual nos estabelecemos como membro. Lá nós vamos dar esse testemunho. Mas nossa relação com Deus se faz de fórum íntimo, é coração. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. De você receber as respostas da tua oração. Por isso que ele nos adverte que quando nós vamos pedir perdão a Deus de nossas dívidas, esse perdão que nós vamos pedir a Deus tem uma condicional. Para nós termos esse perdão de Deus em nossa vida, nós temos que perdoar o nosso semelhante que fez alguma coisa contra a tua vida. Qual de nós não temos situações onde fomos agredidos, onde falaram mal a nosso respeito, onde nos ofenderam, onde fizeram coisas contra a nossa vida, coisas contra o progresso de Deus na nossa vida, contra o progresso de Deus em circunstância do nosso trabalho? Quantas pessoas no nosso trabalho pelejam contra a nossa prosperidade, contra a nossa vida? Quantos? Mas a ordem para nós é de nós perdoarmos, para que nossos pecados também sejam perdoados diante de Deus. Nós não temos que chegar diante de Deus com o coração ferido de ódio, de sentimento contra o nosso semelhante. Não, querido. O reino de Deus é amor, querido. Nós temos que estabelecer o amor e da confiança que Ele vai nos dar. A confiança de que Ele vai nos socorrer. Então é preciso que nós perdoamos. Não tem nada, tudo bem. Perdoa. Pedro perguntou para o Senhor Jesus: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que me ofende? O Senhor Jesus, 7 vezes? Jesus falou 70 vezes 7. Isso significa infinitamente. Porque esse é o perdão de Deus sobre nossas vidas. Então, nós, como filho de Deus, temos que ter a mesma atitude de perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Não importa a agressão que fizeram contra nós, a calúnia, a difamação, o ataque, a ferida, não importa, perdoa. E um ensino que eu quero trazer para vocês, queridos, que eu aprendi na convivência, nessa jornada com Deus, é que quando você perdoa, você não fala mais no assunto. Você não fala mais. Eu recebi a visita no meu consultório de uma senhora que tinha uma ferida muito grande no coração, porque o filho dela era bêbado. O filho dela bebia muito, chegava em casa ofendendo. E essa senhora acabou ficando doente, enferma, por essa atitude do filho. Ela foi me procurar no consultório com um corpo enfermo. Só que nos exames, ela não tinha doença. Ela se sentia doente, mas ela não tinha doença. Como ela era uma mulher evangélica, uma mulher de Deus, eu tive a oportunidade de falar com ela. E durante a conversa, não mais na posição de médico-paciente, mas num outro lugar agora, no lugar do reino de Deus, eu pude conversar com ela a respeito de servir a Deus, de nós estarmos na presença de Deus. Quando eu detectei que não havia doença nos órgãos, então eu entrei na área da alma dela.
E nós detectamos que faltava perdão no coração dela. Por quê? Porque ela, o tempo todo que ela conversava, que ela falava do problema dela, ela falava do problema do filho. Então o problema do filho estava sempre na boca dela. E eu então detectei essa dela. E nós pudemos conversar com isso. E ela, em princípio, ela não entendeu isso, porque ela fala, é meu filho, como é que eu não vou perdoar meu filho? Realmente, qual é o pai que não perdoa a atitude má de um filho? Todo pai, toda mãe perdoa. Só que o perdão, queridos, tem que nascer não só a nível da nossa bondade do homem, tem que nascer no nosso coração, tem que vir de lá. E quando você perdoa, você não fala mais as transgressões. Ele pode até estar fazendo, mas se você perdoou, você já não vai colocar isso para ferir o teu coração mais. Você não vai ficar falando, alimentando aquilo o tempo todo na tua cara, na tua mente e na tua boca. Foi o que acontecia com ela. E na hora que eu falei para ela que o fato de ela estar anunciando o tempo todo o problema do filho, as agressões do filho, falando para todo mundo, me falou para mim, eu que não conheço a casa dela, estava ali como médico, e a posição dela diante do médico falava do filho, da situação do que o filho vivia. Eu falei, então o dia que você parar de falar, você entregar a vida do teu filho a Deus, orar por ele e parar de falar ele para as pessoas, você perdoou. E aí, é esse o entendimento que nós temos do perdão. O perdão, assim como o nosso pecado, é perdoado quando nós deixamos de falar nele, deixamos de falar nessa circunstância, deixamos de falar dessa situação, porque não existe mais em nós. Então esse sentimento não existe mais. Foi perdoado, já foi esquecido. Pode vir, pode falar, mas já foi perdoado, acabou. Se abençoa. Ora para a salvação do Senhor. Ora para que Deus restaure essa vida, para que Deus cure. Essa é a nossa posição. Então, é isso que o Senhor está nos ensinando, que nós devemos perdoar o nosso semelhante. E o exercício desse perdoar é você não falar mais com os outros. Ó, fulano de tal fez isso comigo, fulano de tal fez isso. Isso não é perdão, isso é falta de perdão, queridos. Todas as vezes que nós estamos falando mal, ou falando daquilo que as pessoas fizeram para nós, é porque houve falta de perdão. Porque quando há perdão, você esquece. Você já colocou no altar de Deus e acabou. Já não é mais problema teu. Compreende? E é isso que nós temos que fazer. Essa advertência que o Senhor Jesus nos dá para que nós possamos ter nossa oração respondida. Por isso que muitas vezes a gente é como se fala, Deus está em silêncio. Deus está em silêncio. Sabe por quê, queridos? Por causa da nossa condição. A palavra de Deus diz que Ele está com a mão estendida, ouvidos abertos para nos abençoar. Parece que Ele já deu da boca dele para nossas vidas. Como é que Deus vai ficar em silêncio, querido? Se Deus está com a mão estendida, os olhos abertos, ouvidos abertos para nos acolher, como é que Ele está em silêncio? Não. O silêncio, nós é que promovemos esse silêncio, nós é que colocamos essa barreira diante de Deus. Deus é um Pai amoroso, querido. Deus ama e o amor dele tem uma dimensão tão forte que Ele deu o seu Filho. Jesus Cristo veio, morreu numa cruz do Calvário. Ele que não tinha pecado. Foi colocar na cabeça dele, cuspiram nele, chicotearam. Compreende? Por amor à minha vida e à tua vida. Como é que esse Deus está em silêncio? Não está em silêncio. Nós é que promovemos esse silêncio. Deus nos ama e Ele tem dádivas, Ele tem galardão. Ele diz que há galardão nisso, há presente, há bom salário para você, para isso. Só que nós temos que nos dispor a viver isso. Em seguida, o Senhor Jesus nos dá um ensino com relação ao jejum. A mesma prática da oração, a mesma prática da esmola, é a questão do culto a Deus. Quando nós formos jejuar, que nós não transfiguremos diante de todo mundo, fique sabendo do nosso jejum. Nosso jejum tem que ser secreto, ninguém tem que saber. Quando você jejuar, você faz isso para que Deus olhe você secretamente.
E você faz esse jejum em secreto. E a resposta de Deus diz que quando você jejua em secreto, Ele te vê em secreto e vai te recompensar publicamente. Ele vai te dar essa resposta e todos vão ver. Queridos, vão poder nisso. A igreja do Senhor tem perdido o galardão de Deus por estar seguindo caminhos que não são o caminho de Deus, segundo a vontade dele sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus está nos dando um ensino de como nós nos conduzimos para nós recebermos esse galardão, esse pagamento, essa recompensa que vem do céu, não de homens, mas vem do céu. Vamos nos ater que nossa comunhão, toda a nossa vida de devoção a Deus, com Deus e com o mundo, com aquilo que nos cerca, nós como filhos de Deus, tem que ser fora o íntimo, coração, secreto. Nós não temos que anunciar isso publicamente. Tem que ser secreto. Nós não temos que ter um comportamento de religiosos, de ir em pé nas igrejas, nas esquinas. Não é isso, querido. Está anunciando publicamente tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que Deus tem dado para a sua vida, anunciar publicamente. Não vamos seguir esse caminho, porque isso é de você receber o galardão agora aqui. Você mesmo recebeu o seu galardão pelo seu orgulho, pela sua soberba, pela sua autoestima, pelo valor que você tem em si mesmo. Não é esse valor que Deus quer dar para você. O valor que Deus quer dar para você é do céu. Está reservado, é galardão. Receba de Deus que você vai ser honrado publicamente. Você não vai ser alto, não vai buscar sua auto-honra diante. Você mesmo se buscar a auto-honra diante dos homens. Ninguém consegue isso. Ninguém traz honra para si próprio na condição do reino de Deus. Não é o mundo é assim. Aqui no reino de Deus não é isso. Ninguém traz honra para si próprio. Nossa honra vem do céu. Nosso galardão vem do céu. Então a nossa relação com Deus, nosso culto a Deus tem que ser fora íntimo. Depois o Senhor Jesus fala a respeito do dinheiro. Qual é a atitude nossa com relação? Queridos, atenta para essa palavra, porque isso nós temos que entender que é a árvore boa. Nós temos que conhecer qual é a árvore que dá bom fruto, qual é a atitude. Né? O bom fruto é isso. Qual é o bom fruto? É aquele que não acumula riqueza nesse mundo. O Senhor Jesus está nos ensinando, olha, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunta tesouro no céu. Não queira ser rico, não queira guardar dinheiro no banco, não queira ter fortunas, porque o Senhor Jesus nos ensina, queridos, que isso é o tesouro na qual o seu coração vai ser colocado. Ele diz, olha, que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se você colocar o seu tesouro na semente do dinheiro, que você... Hoje existe uma palavra de semeadura na igreja. Isso que nós temos que estar atentos. Porque se você colocar o dinheiro como a semente da tua vida, o dinheiro daquilo que você oferece, como o culto que você faz a Deus, aí vai estar teu coração. Não é isso que o Senhor Jesus quer para os filhos de Deus. O nosso tesouro tem que estar no céu. O nosso tesouro tem que ser guardado lá diante do trono do Senhor. O Senhor Jesus está dando para nós o ensino de que é o nosso tesouro. O nosso tesouro não é você ter conta bancária, não é você ter bens e você se mostra diante dos homens como um homem abençoado pela fortuna que você tem. O que o Senhor Jesus quer que você viva é uma vida quieta e piedosamente, como é anunciado lá em Tiago. Essa é a verdadeira religião. De você viver de uma maneira quieta e piedosa. De você, que a verdadeira religião é você se manter incontaminado do mundo e oferecer esmola para os órfãos e as viúvas. Essa é a verdadeira religião. É de você ter um sentimento com o seu semelhante, o amor ao seu semelhante e fugir da contaminação do mundo. Esse é o tesouro que Deus quer de você. O tesouro é que você esteja orando pela tua vida, pelo teu semelhante, pelas pessoas que precisam, que estão ao seu derredor, que você tenha esse conhecimento do manancial que vem do céu, da palavra de Deus no teu coração,
Esse é o tesouro que Deus tem para a sua vida. Não confie no dinheiro, na capacidade de ganhar milhões. Que não dá para nós servirmos a dois senhores. Não dá. Ou você serve a Deus, ou você serve à riqueza. Não dá. Isso que nós temos que entender. Se alguém está pregando isso, está pregando contra a palavra de Deus. Por isso nós temos que estar atentos aos falsos profetas. Não dá para servir a dois senhores. O Senhor Jesus nos dá um ensino que nós só temos que servir um Senhor. Ou nós servimos a Deus, e o nosso tesouro está no céu, nas riquezas que vêm do céu, através do conhecimento da palavra, da atitude de oração, da atitude de mansidão que você tem diante dos homens, da presença do Espírito Santo no teu coração, de você buscar essa palavra como manancial de vida no teu coração. Ou então você vai seguir caminhos de homens, caminho do mundo, de você correr atrás do dinheiro, dos tesouros desse mundo, da tua conta bancária, daquilo que você, da capacidade que você tem de comprar as coisas, e você buscar a honra dos homens, entendeu? Para se autoexaltar. E o Senhor está dizendo disso, a respeito disso. E ele fala a respeito do olho. Ele diz, olha, se seus olhos forem bons, tudo em seu corpo é bom. O que ele quer dizer com isso, querido? O olho, que o Senhor está dizendo aqui, é sua capacidade de julgar as coisas. O olho é aquilo que você vê o mundo e tem um juízo a respeito das coisas. Então, você tem um julgamento a respeito de como está, como é que é seu patrão, como é que é sua empregada, como é que as pessoas que relacionam, como é que é teu pastor. Você tem um juízo a respeito disso. Você tem um juízo a respeito do teu marido, da tua esposa. Você tem um juízo a respeito dos teus filhos. Ah, meu filho é assim. Ah, meu marido é assim. Ah, o pastor da minha igreja é assim. Isso é os olhos. É o teu juízo a respeito das coisas. Então o Senhor Jesus diz, ó, se seu juízo for bom, tudo em seu corpo é bom. Então se você julga as pessoas, seu juízo com relação às coisas das pessoas e das situações que você vive, se você coloca todos esses juízos mediante a palavra de Deus, porque bom é só Deus. O Senhor Jesus já nos ensina que bom é só Deus. Então, se você julga tudo mediante a palavra de Deus, né? Então, se eu falo uma coisa, você tem um anúncio de umas palavras, se você coloca, será que essa palavra é verdade? Será que ela é verdadeira? Será que ela é benigna? Isso está escrito lá em Filipenses, né? Está escrito que nós devemos, nosso pensamento tem que ser tudo que é bom, agradável, verdadeiro, benigno, entendeu? Esse que é o nosso pensamento, é a mente de Cristo em nós. Nosso juízo das coisas é que vai determinar a direção que nós temos na vida. Quem você é? Se é filho da ou se é filho das trevas. É o teu juízo a respeito das coisas. Se o seu juízo for bom, o corpo é bom. Agora, se o seu juízo for mal, se você julga as circunstâncias, julga as pessoas mediante um pensamento mau, a palavra de Deus diz, grandes trevas o serão. Mas que nos veio, o mundo tem isso. Quando o Senhor Jesus veio, nasceu lá em, quando ele nasceu lá numa manjedoura dos animais, e o Senhor Jesus passou o batismo no Jordão, por João Batista, quando ele iniciou o ministério em Cafarnaum e começou a operar grandes milagres, ressurreição de mortos, quando ele anunciou essa ao mundo, essa notícia, ele trouxe ao mundo o mundo já está em juízo. Nós, igreja do Senhor, temos que entender, nós já estamos em juízo. Ou você tem o Espírito Santo, ou age em atitude, em conformidade à palavra de Deus, em reconhecimento que Ele é teu Senhor, ou então é fogo, fogo inextinguível, é condenação, é trevas. Não tem outro caminho. Isso. Nós estamos diante dessa situação. O seu juízo das coisas, a tua luz, a luz que há em ti, tem que entender. Porque se essa luz for má, é treva, caminho de terra, é fogo, já seu juízo
fez. A igreja do Senhor já está em juízo. Nós já estamos em juízo porque Deus já está conosco. O Emanuel já está na terra. O Espírito Santo já está conosco. Então, nós temos que nos posicionar. Por isso que a verdade está sendo estabelecida agora, para que você tenha o juízo, o entendimento daquilo que você tem que se posicionar, daquilo que você tem que fazer. O Espírito Santo foi derramado. Ele é o nosso consolador. Você não está sozinho para exercer essa boa obra que o Senhor Jesus está nos ensinando. Como nós nos conduzimos como filho de Deus. Ele vai fazer por você. O que nós temos que fazer no monte, ouvir, obedecer e deixar que Ele faça. Descanse. Nosso Deus é poderoso, querido. Não que Deus seja incapaz de converter. Que Deus seja incapaz de transformar. A única coisa que você abra o teu coração é isso. Abra o seu coração. Ele tem poder para mudar. Ele tem poder para transformar a vida do teu filho. Tem poder de transformar a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Não, enquanto tiver vida, enquanto a pessoa está respirando, tem chance de viver o reino de Deus. Nós temos que estar orando, buscando a Deus. Nosso Deus é poderoso para mudar. Por isso que Ele nos adverte. Confia nele. Depois ele fala a relação da questão da nossa ansiedade. Porque nessa nossa ansiedade, nós ocupamos tempo com o mundo com relação a comer, ao que tem que vir. Nós temos toda essa... O filho precisa disso. Eu preciso comprar. Ele precisa ter que ter uma roupinha. Ele precisa ser bem alimentado. Ele tem que ser bem cuidado. E quando está doente, eu preciso comprar remédio. Você viver. A vida para você, até para você morrer é um custo, porque você tem que pagar pelo cemitério, tudo tem custo. Respirar, para você beber custa, a água custa, tudo tem um custo. Mas o Senhor a seguinte visão, que Deus sabe de tudo isso. Ele sabe. E Ele diz para você não andar ansioso, não ter vossa vida entregue. Diz assim como Ele cuida das aves do céu, Ele cuida, dá alimento a eles, dá vestimento e as flores. Ele diz no tempo de Salomão, com toda a sua glória, se vestiu do campo, com toda a sua glória,